Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos, hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. Aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul estão sendo vítimas de uma quadrilha que está aplicando golpes. Esse é o destaque do Guilherme Roquette. Oi Gui, bom dia. Bom dia, André, bom dia para todos, pois essa quadrilha usa uma artimanha, olha, muito bem articulada para conseguir dar esse golpe nos aposentados. O que eles fazem? Eles mudam a senha do seu cadastro lá no aplicativo do cadastro dos aposentados. Depois eles conseguem excluir situações ali que os aposentados têm de desconto em folha e aí conseguem então abrir margem para novos empréstimos. A gente vai detalhar como é que esse golpe funciona, a gente vai conversar com uma pessoa que foi vítima inclusive desse grupo e vai explicar para você como não cair em mais esse golpe, André. Isso é importante, até daqui a pouco. Obrigado, Guilherme Roquette. Mais um golpe aí pelo estado. 11h40 agora. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma cratera que apareceu aqui no centro de Porto Alegre nesta madrugada. E imagina o perigo. E por sorte foi de madrugada, né? Movimento muito pouco. Agora, quando é que vão arrumar este buraco? É na Avenida Loureiro da Silva, entre a Câmara de Vereadores e a Orla do Guaíba. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, porque o que aconteceu, em seguida, portanto, a gente vai esclarecer. E em seguida também nós vamos falar sobre a Boate Kiss, porque o Tribunal de Justiça vai julgar o recurso de apelação das defesas dos réus do incêndio que aconteceu em 2013 e julgamento que aconteceu agora no mês de dezembro. Será que eles podem ser soltos ainda hoje? Pois em seguida a gente vai trazer todas as informações. Agora, preste atenção neste flagrante. Foi gravado durante um assalto a um motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre. Coloca o áudio aí pra gente. Olha aí. Aí eles já fugindo com o carro. Eles tentando fugir. Então vamos embora, então, vamos soltar daqui. Eles não sabiam onde estavam, não sabiam que direção tomavam. Nesse momento, Então, eles já tomaram a direção do carro. Pera aí. Ah, cara, chegando na... Não estou enxergando nada. Não estou enxergando nada. E em seguida a gente vai mostrar o vídeo completo, inclusive no momento em que o motorista está sendo abordado. Em seguida, portanto, a gente traz os detalhes. Agora, 11 horas e 41 minutos, tem ainda novas informações sobre o serviço de mototáxi aqui em Porto Alegre. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o representante da IPTC, que vai nos explicar se há regulamentação para a prática do mototáxi aqui em Porto Alegre, portanto, em seguida os detalhes. Uma nova câmera de segurança mostra que o carro utilizado por criminosos para matarem desafetos ontem no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, ele foi roubado no último sábado de uma família quando ele estava entrando no carro. Isso durante a tarde. Vamos direto à redação, ele, Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Conta pra gente como que... Olha aí, ó, até uma criança dentro do carro ali, Glauco. Exatamente, André. Bom dia a todos. Bom retorno, André. A gente estava com saudade. Agora, a imagem, ela é autoexplicativa, né? A família estava na frente da residência, se despedindo ali, inclusive, como você falou, tem uma criança... E o motorista do carro está ali, esperando. Quando, de repente, este grupo de criminosos chega, aborda o motorista, a família sai de dentro do carro e os bandidos fogem. Isso aconteceu, como você falou, em plena luz do dia. Meio-dia foi no 34. final de semana, exatamente. E este mesmo carro, então, foi usado na execução de 2 pessoas no bairro Rubem Berta. São essas imagens que nós estamos vendo. Imagens, olha, impactantes, André. Assustadoras, né? Uma pessoa, uma das vítimas, tentou se salvar de qualquer jeito, rolou pelo meio da rua, mas, enfim, o fato foi consumado. Olha o barulho dos tiros. Olha, eu contei 30 tiros. É muito tiro realmente, tá? Então, 2 pessoas assassinadas, tudo leva a crer que foi realmente execução, pessoas com histórico criminal, essas vítimas, enfim, com o mesmo carro, este que nós mostramos antes, que foi roubado. Agora, em plena luz do dia, André. Agora a dúvida se os 3 que aparecem... Coloca a imagem do final de semana do carro sendo roubado de uma família. Coloca ali, tá aí, ó. Tá aí o carro. Quando foi roubado uma família, todo mundo se preparando para entrar, já estava ali o motorista na direção, quando vem 3 criminosos, correto? Ó, 3 criminosos. São 3 ou 4? Volta ali. Eu acho que apareceu um círculo a mais, mas eu acho que são 3, né? São 3... São 4?
São 4 que aparecem, olha ali, ó. São quatro que aparecem, porque vejam que tem a cobertura, né? Vários dão cobertura para esse crime. Aí eles levam o carro e vão embora. Isso foi no final de semana. E aí o que aconteceu ontem, perto do meio-dia, né, Glauco? Foi perto do meio-dia? Coloca a imagem do crime que aconteceu aqui no... Olha aí a imagem. Chega o carro, agora não sabemos se são os mesmos. Vamos tentar identificar, eu acho que são 4 também dentro desse carro branco. Olha aí, ó, o carro chega, Glauco. Ó, as portas se abrem, tem ali o de vermelho. Pelo que eu contei, tem um motorista, me parece que são 4. Desesperador que aconteceu, segue com os tiros aí, coloca o áudio. Não, a imagem é assustadora. Assustadora, olha lá. E aí, ó, tem o motorista, 2 que entram e o de vermelho ainda não entrou. Eles chegam a esperar, ó, eles esperam, aí agora surge o de vermelho correndo. Surge o de vermelho, também são 4. Agora, se são os mesmos, isso ainda não sabemos, né, Glauco? Moradores e comerciantes dessa região do bairro Rubem Berta ainda fortemente impactados também com isso que aconteceu, porque diz que tinha muita gente na rua. É um local de muitos comércios, André, e é uma execução com vários tiros, como a gente ouviu aí, em plena luz do dia. E o carro é o mesmo. Agora, não dá para dizer exatamente se as pessoas são as mesmas. A polícia está investigando e pede, inclusive, ajuda de quem possa colaborar, André. Portanto, aí as duas imagens. A imagem da esquerda mostrando o carro quando foi levado, né? Quando uma família foi assaltada, foi abordada com uma violência. Tinha criança, mas não estão nem aí. Levam o carro. Isto no final de semana. Foi domingo, né? Foi, olha ali, ó. Foi no dia 2. Foi domingo, correto, Glauco? Dia 2? Né? A imagem ali que aparece do carro sendo levado. Não. Dia 2 foi na segunda... Não, 2 foi ontem. E foi ontem foi 2. Isso. Perdão, me troquei com as datas. Mas essa imagem ali, volta ali, ó. Ali aparece, um pouquinho antes aparece nessa imagem deles ali, ó. Foi no dia 30 de julho. Que foi dia 30, Glauco? Não foi sábado isso? Foi no sábado, né? Isso. Sim, sábado, exatamente, no sábado. E então, no sábado, eles levaram esse carro e ontem, portanto, por volta aí de 11h30, o crime que aconteceu no bairro Rubem Berta. Olha, tiro para tudo que é lado. Eu contei uns 30. A gente pode até ouvir na sequência, Glauco, depois podemos comentar em cima. Coloca no início, porque é desesperador. Olha aí, agora vai começar. Vai começar. Agora o carro chega, o carro branco chega, se aproxima. Coloca o áudio. Olha aí. 16, 7, 8, 9, 7, 8, 30. Ih, passou de 30 agora. E realmente muito assustador esse cenário e um modo de agir bem peculiar. Ou seja, o carro foi roubado no sábado, né, André? Ficou, como a gente diz no jargão policial, esfriando. Ou seja, é claro que foi feita a comunicação de roubo desse veículo e a polícia poderia, a todo momento, pegar esses criminosos. O que eles fazem? Eles deixam o carro esfriando, entre aspas, e usaram este veículo, então, para praticar esse assassinato, essa chacina aí, dá para dizer, ontem, né? E, lembrando, Glauco, que foi em meio à quantidade de tiros, há muitas pessoas que circulavam. Vocês viram um ponto de ônibus que tinha gente na parada de ônibus ali esperando? Olha ali, ó, bem à direita o ponto de ônibus. Teve gente se escondendo numa padaria, numa farmácia. Foi horrível, André. Não, sem falar da cena toda, né? Tiros a queima-roupa no meio da rua, uma coisa horrorosa, gente. Horrorosa. Quer dizer, tudo, né? Já começa o horror da abordagem dessa família com a criança. E o final da história, né, com esse crime que aconteceu, a pessoa tentando escapar ali de azul. Não, um horror. Isto ontem, portanto, perto de 11 horas, né, pelo horário, 10h56, ontem de manhã, né, praticamente agora 24 horas no bairro Rubem Berta e certamente segue a investigação para compreender, né, qual grupo que estava enfrentando, quais grupos, enfim, isso tudo segue, portanto, a partir de agora com a investigação. 11h48, 11h48, nosso assunto agora é sobre a Boate Kiss, porque o Tribunal de Justiça vai julgar agora à tarde o chamado recurso de apelação das defesas dos 4 réus no caso do incêndio da boate que aconteceu em 2013 e o julgamento foi agora no mês de dezembro. O recurso de apelação, ele é um recurso em primeira instância, ou seja, no primeiro grau,
No caso, a respeito do resultado do julgamento que aconteceu lá no mês de dezembro. Tá? Então, o Lucas vai estar lá no Tribunal de Justiça e vai explicar para a gente. É um recurso que as defesas, né, elas apresentam após o julgamento. Então, esses recursos vão ser julgados, portanto, hoje à tarde. Lucas Abate está acompanhando e tem detalhes para a gente, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André, a todo mundo que nos acompanha. Já estou aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde às 2h da tarde será julgado esse recurso apresentado pelas defesas. É esperado por aqui uma mobilização, principalmente de familiares, alguns que já estão em Porto Alegre, outros que estão se deslocando de Santa Maria. Informação que eu obtive há pouco até é que foi pedida autorização para que toda essa frente aqui do Tribunal de Justiça, eles possam colocar cartazes com pedido de justiça, aqueles mesmos cartazes que foram colocados durante o júri, e isso foi autorizado pela presidente do tribunal. Então, logo mais já deve ter algum tipo de movimentação, até de protesto aqui em frente ao tribunal. O que vai acontecer hoje, André, a partir das 2h da tarde? 3 desembargadores vão julgar esses recursos de apelação das defesas, dos 4 réus. O que eles pretendem com esses recursos, André? Rever o resultado do júri realizado em dezembro. O júri que condenou os réus por homicídio com dolo eventual e que colocou os 4 na cadeia, já tirou a liberdade dos 4. E aí, a partir desse recurso que vai ser julgado aqui e que já deve ter um resultado conhecido ainda hoje, até no final da tarde, uma expectativa de duração de até 3 horas, mais ou menos, algumas possibilidades do que podem acontecer, e até em seguida a gente vai ter um entrevistado que pode explicar um pouco melhor isso. Uma possibilidade, ficar tudo como está. Os desembargadores entenderem que não houve nenhuma irregularidade, que a pena está adequada ao caso. Aí fica tudo como está. Uma segunda possibilidade, uma redução de pena dos réus. E aí, conforme essa redução, eles podem ou não ser colocados em liberdade. Isso vai depender de uma outra decisão a ser tomada no primeiro grau. E também uma terceira possibilidade, a gente até ouve dos juristas que é uma possibilidade até de certa forma mais remota, que seria uma anulação do júri. E daí teria que se remarcar uma nova data e refazer toda aquela questão. Então são possibilidades que se abrem a partir de hoje com esse julgamento que é tão aguardado. É um julgamento já no segundo grau para definir ou não a pena que foi dada aos réus, aos 4 réus, lá em dezembro do ano passado. Muito bem, já está, como disse o Lucas Abate, já está com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre esse julgamento que acontece, portanto, a partir das 2h da tarde, o advogado criminalista Dr. Marcelo Almeida Ruivo, que está acompanhando o caso desde o começo. E eu agradeço, né, doutor Ruivo, pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, André. É um prazer estar com vocês aqui no SBT. Eu acho que a tua equipe já colocou muito bem o início do que vai ser feito hoje a partir das 14 horas. Exatamente. Bom, doutor, antes de falar a respeito de um artigo que o senhor escreveu a respeito deste caso, e eu peço que o senhor me ajude a ser bastante didático para que a gente explique para as pessoas, afinal, o que vai acontecer hoje. Então, nós tivemos em dezembro o julgamento, os presos, logo em seguida eles foram presos, né? Teve aquele habeas corpus inicial, e agora aconteceu o quê? A defesa dos 4 réus entrou com um recurso, ou seja, em cima do que aconteceu no julgamento, eles fizeram interpelações, né? O que acharam que estava errado, e esses recursos, portanto, vão ser julgados hoje à tarde. Nós temos recursos, pelo que me parece, de todos os advogados. Exato. O doutor Jader Marques, a doutora Tatiana Borsa, né? do Marcelo. Bom, exato. E temos outros 2 advogados que certamente entraram com recursos. Sim, o doutor Bruno Seligman de Menezes. Doutor Bruno Seligman. Por Mauro Hoffman e também um outro recurso por Gia Severo. O doutor Jean Severo. Exato. Com não era o Marcelo, Luciano. É o Luciano Bonilha Leão. Exato. Muito bem. Doutor, o que pode acontecer? Vamos explorar por aí. O que pode acontecer hoje à tarde? A partir desse julgamento, como dissemos, não é apenas de um réu, né? São 4 réus. Eles podem ser soltos se o Tribunal de Justiça reconhecer
a nulidade, porque eu estava lendo alguns dos recursos dos advogados, há uma série de nulidades. Por exemplo, o doutor Jader tem 3 questões que ele considera que são cabíveis para anular o julgamento. O que pode acontecer hoje à tarde, portanto, doutor? Exato, André. As defesas mobilizaram o que nós chamamos de recurso de apelação. Esse recurso de apelação são juntadas razões para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, isso quer dizer, os 3 desembargadores, que são desembargadores que têm uma alta experiência nesse tipo de causas, são desembargadores sérios, venham a verificar se o julgamento que foi feito é um julgamento dentro da lei, dentro do que fala o procedimento brasileiro. Aqui não está em causa uma absolvição destas pessoas que recorrem. E sim, saber se o julgamento que foi realizado é um julgamento que está de acordo com o que prescreve o direito brasileiro. Agora a gente ouve falar muito em dolo, quer dizer, houve dolo, foi culposo, porque uma vez que é dolo, todo o histórico vai para uma direção. No caso de culposo, é direção oposta. Eu queria que o senhor explicasse, antes da gente seguir com o questionamento, qual é esta diferença? Bem simples, então, André. O que acontece é o seguinte: o Tribunal de Justiça só tem possibilidade, o que a gente chama de competência, de julgar estas 4 pessoas pela tragédia que aconteceu, se for um caso de crime doloso. O que é dolo? Dolo é a consciência e a vontade de cometer um determinado resultado. Tem uma outra forma de dolo, que é uma forma mais fraca do dolo, que se chama conhecer um resultado e aceitar um resultado. Não é a vontade do resultado, mas é aceitar um resultado. Aceitar bater um carro, aceitar matar alguém que quando seria não o quer. eventual, doutor? Esse é o dolo eventual. Exatamente. Que é que eles foram condenados. Que é o objeto da condenação. Sendo agora, culposo, não iria a julgamento. Exatamente. Se o crime é culposo, o Tribunal de Justiça tem competência total para analisar esse caso e não o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é apenas nos crimes dolosos contra a vida. Crime culposo já é aquele que pode ser um caso se tem consciência de fazendo determinada conduta se gera um resultado, mas não se quer o resultado e não se aceita o resultado. Certo. É a maior parte dos casos, André, que a gente vê pelo Brasil de pessoas que tomam uma taça de vinho, que dirigem seu carro depois de tomar essa taça de vinho e vêm abater o carro, causando dano ao patrimônio de terceiro ou até um atropelamento. Certo. São pessoas que sabem que podem gerar um resultado, mas não querem aquele resultado. E nós pensamos aqui, e isso foi ficando claro ao longo dos dias, né? Me parece que a população em geral, os jornalistas, as pessoas, empresários que a gente vê foram ficando cada vez com a ideia mais clara de que aquelas pessoas que estão envolvidas nesse fato não queriam e não aceitavam o resultado de um incêndio com aquela proporção, com aquela tragédia, porque isso, no fundo, vai contra a natureza das coisas. Certo. Então, nós temos aí o que vai ser julgado hoje. É a questão do dolo, se é dolo ou é culposo. Isso é uma questão que vai ser julgada também. A partir de determinados pontos. Como você bem disse, André, nós temos aqui 5 elementos de nulidade. Um dos elementos de nulidade é que dizem as defesas que deveria ter sido perguntado ao jurado se aquele crime era culposo. E isso é chamado de quesito obrigatório. E não constava esse quesito? É o que é dito pelas defesas, que não constava essa pergunta, se poderia ser culposo esse fato. Tá, então quer dizer que pode ser anulado pelo julgamento em si, se foi dolo ou não, e também vai ser avaliado se houve, digamos assim, numa linguagem mais objetiva, erros no procedimento do julgamento. Exatamente. Correto? Isso, são erros no procedimento. É como se nós fizéssemos aqui uma metáfora que não é boa, mas talvez seja mais acessível, de um jogo de futebol. Então, esse resultado que aconteceu foi válido? O campo tinha as dimensões certas, a bola estava certa? As regras para um julgamento não foram obedecidas? Exatamente. O juiz se portou como deveria, postar numa postura equidistante. Então, aqui fica a questão que é colocada pelas defesas. São 5 pontos que geram nulidade. Meu colega Glauco tem um questionamento para o senhor, né, Glauco? Por favor, Glauco. Doutor, prazer falar com o senhor. Uma curiosidade minha e de milhares de pessoas. Estes réus, eles podem sair livres já hoje e em que condições isso aconteceria? Somente com a nulidade do julgamento anterior? Bom, os recursos, pelo que nós vemos até aqui, eles versam sobre 2 objetos. Um é se o julgamento é válido ou não, por essas questões de nulidade,
E o segundo elemento é sobre dosimetria da pena, a quantidade de pena que é aplicada. Pelo que foi dito e foi analisado das defesas e também do parecer do professor Saulo de Carvalho, que está aqui reunido com o nosso parecer no livro publicado pela Livraria do Advogado, a dosimetria da pena é excessiva, ela passou do limite que deveria acontecer e acontece em geral nos casos julgados não só aqui no Brasil, mas também em outros contextos, porque o limite é da lei brasileira. Então, aqui deveria se pensar a regra do Rio Grande do Sul e a regra de outros estados brasileiros. Se por acaso for corrigida essa pena, é possível, então, que a prisão não seja obrigatória. Isso não quer dizer que alguém foi inocentado. Isso não quer dizer que necessariamente as pessoas serão colocadas em liberdade porque foram inocentes, estão inocentes, mas sim porque foi corrigida a condenação em relação à dose da pena que foi aplicada. Então nós temos duas situações. Primeiro, é reconhecida uma nulidade. Reconhecendo essa nulidade, Glauco, o processo volta para ser julgado pelo tribunal do júri novamente, respeitando a regra do jogo. Agora, na outra situação, a pena é mantida a condenação, mas a pena volta para os patamares que deveria ser colocado segundo as regras do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo, do direito brasileiro. Doutor, com a relação ao habeas corpus prévio, né? Houve toda uma questão e dias depois eles foram presos, isso já foi direto para Brasília, no STJ. Até que ponto agora? Porque a decisão que me parece na época, em dezembro, do Tribunal de Justiça, do STF, é de que todo o processo deveria caminhar por aqui, também usando um termo, né, mais popular, todo o processo deveria andar a partir do julgamento e só quando chegasse lá em Brasília, então que poderia ser avaliada a soltura ou não dos presos. Se o senhor pudesse recordar um pouquinho, né, até no termo mais jurídico, se o tribunal hoje julgar que o júri ele foi inválido, eles ficam presos até que o processo ele vá ao STJ? Como que fica esse processo aí, doutor? Exato. Essa questão do que se desdobrou depois do Tribunal de Justiça conceder o habeas corpus diante do risco de uma prisão ilegal. O habeas corpus é sempre mobilizado, André, diante do risco de uma prisão ilegal ou de uma prisão ilegal. O que o Tribunal de Justiça entendeu é que se aplicasse uma pena acima da dose, aquelas pessoas estariam presas ilegalmente. Por quê? Porque não se pode aplicar acima da dose. O que aconteceu, o que surpreendeu, é que esse processo foi correndo pelas instâncias e chegou a Brasília numa situação que é um pouco atípica, não é assim, tendo até mesmo uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, mantendo essa prisão, mesmo contra a decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que é de alta confiabilidade em termos da jurisdição gaúcha e em termos nacional. Então, o que pode acontecer, André? Que era o segundo ponto da pergunta. Né? Então, hoje, se o tribunal reconhecer que a dose de pena é maior, estão condenados, mas a dose de pena é maior, poderá haver alguma insurgência, caso, eventualmente, o Ministério Público acredite que deveria se recorrer dessa decisão com efeitos imediatos, buscando uma eventual prisão. O regime do procedimento brasileiro não indica muito isso, mas poderá haver. Isso, assim, estou falando um pouco aqui como futurologia, caso o Ministério Público acredite que deveria haver. Depende do que vai ser modificado ou não nas decisões de hoje à tarde, né? Exato. Se é todo o julgamento ou se são alguns pontos como a defesa coloca. Em caso de anular o julgamento, um novo julgamento dos 4 réus, haveria troca também de juiz, de presidente de sessão, doutora? Pergunta que se tem de telespectador. Não, a meu ver, me parece que não. Por quê? Porque o juiz que está lotado lá é o juiz natural, que nós chamamos competente para julgar esse fato. E a função do juiz, nesses casos, é presidir o procedimento que é colocado ali,
encaminhar esses quesitos de pergunta aos jurados e depois aplicar uma pena. Então, me parece que havendo esse julgamento, que nós não temos nem certo se vai acabar hoje pela complexidade, certo. Pode ser que tenha algum pedido de vista. São quantos jogadores? São 3. 3 jogadores. 3 jogadores e, volto a dizer, de altíssima experiência, são professores, gente com formação internacional. Então, assim, pode ser que o julgamento certo. se prorrogue um pouco mais. Se houver uma nulidade, volta o julgamento para o plenário do júri. E o plenário do júri vai analisar de novo essa questão, podendo gerar uma condenação ou uma absolvição. Doutor Marcelo Ruivo, para a gente encerrar, esse trabalho científico que o senhor fez em fazendo, especificamente sobre o caso da Boate Kiss, correto? Exato. O senhor fez a publicação de um livro? Isso foi um parecer realizado pelo professor Alexandre Wunderlich, da PUC do Rio Grande do Sul, certo. IDP, e por mim, onde nós nos debruçamos sobre a questão saber se o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, segundo os fatos que estavam narrados no processo, deveriam ser encarados como um crime doloso contra a vida por ter aceitado o resultado daquele incêndio, da tragédia, ou não. Eram pessoas que até pensavam ser possível alguma situação como essa, mas não acreditavam que aconteceria essa tragédia e, portanto, não aceitavam a tragédia. E a conclusão jurídica? Nos pareceu de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul esteve absolutamente correto quando analisou, e isso tem sido referendado por diversos colegas em universidades de outros estados, colegas que têm altíssima experiência nacional e internacional nesse tipo de caso. Muito bem. Advogado, doutor Marcelo Ruivo, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Uma boa tarde. Vamos aguardar, portanto, o julgamento que acontece a partir das 14h. O senhor fica aqui comigo ainda mais um pouco. 12:05. Agora, uma denúncia de ameaça à saúde pública, porque a polícia fechou uma clínica dentária falsa. Acredita nisso, Glauco? Clínica dentária falsa. Olha, é quase de não acreditar, mas é o que aconteceu. Inclusive, eles atraíam pacientes pela internet. Eram tantas as propagandas nas redes sociais que os anúncios chamaram a atenção até de quem realmente é dentista. De acordo com a polícia, foram várias denúncias, inclusive de profissionais de fora do estado. Acompanhe a reportagem, que é da Gabi Lerina. Pelas redes sociais, a propaganda. Aparelhos ortodônticos coloridos e que brilham até no escuro. O consultório improvisado funcionava dentro da casa do suspeito, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Local onde a polícia apreendeu mais de R$30 mil em materiais odontológicos. Aos policiais, o homem de 31 anos confessou que atuava como dentista, mesmo sem ter formação. Ele não foi preso, mas vai assinar um termo circunstanciado por exercício ilegal da profissão. Essa é a segunda vez em 4 anos que o homem foi encontrado trabalhando com odontologia sem autorização. É daqueles crimes em que o legislador, infelizmente, optou por considerá-los como de menor potencial ofensivo. Ou seja, não vai ser preso. Cabe, nesses casos em que a pena até 2 anos, ele vai ser substituído por uma pena alternativa. A polícia quer saber agora se o falso dentista atendia sozinho, quantos pacientes passaram pelo consultório e como produtos odontológicos e ortodônticos foram adquiridos pela suposta clínica, que praticava preços abaixo do mercado e oferecia procedimentos diferenciados, como a colocação de joias nos dentes. As pessoas talvez soubessem que ele não era habilitado, mas pela dificuldade financeira de querer colocar um aparelho de tal cor ou fazer um procedimento estético que requer um valor de um profissional talvez mais habilitado, mais caro, se submetiam ao risco de fazê-lo com alguém que não era devidamente preparado. 12:08. Glauco Pazza, imagine você
uma clínica dentária com 1001 propagandas e coisas da moda e que brilhavam à noite e tudo mais, Glauco Paz. Imagina o risco e o perigo à saúde e à vida dessas pessoas, Glauco. E a segunda vez, ou seja, tudo leva a crer que, além dessa, ele vai continuar aprontando, como falso dentista. A que ponto nós chegamos, hein, André? A que ponto que se chega e o alerta que se faz de que as pessoas tenham muito cuidado, que observem muito com essa questão de preço, com promoções, com ofertas excepcionais. As coisas são assim. Saúde pública, Glauco. A saúde pública em risco. A que ponto que se chega? Está aí, portanto, a reportagem da Gabi Lerina. Agora, 12h e 9 minutos. Imagine você, motorista de aplicativo, estar trabalhando, aguardando para o próximo chamado e, de repente, surpreendido por criminosos. Olha, só de imaginar já dá um medo danado. Imagine isso acontecendo e a câmera mostra como tudo aconteceu, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Pois esse motorista, André, ele estava na rua Bogotá, próximo lá do Shopping Lindóia, zona norte aqui da capital, esperando por corridas de aplicativo. E é normal que os condutores de aplicativo, que esses motoristas, façam isso. Eles não podem ficar rodando sem estar ganhando dinheiro. Então eles param em alguns locais onde é permitido estacionar para poder esperar. Foi justamente numa dessas esperas aí, lá no dia 28 de julho, em que esse motorista acabou sendo surpreendido por dois homens. A imagem mostra quando um deles vai pela frente do carro, aponta a arma, ele tem máscara, inclusive ele usa máscara, aponta a arma em direção ao motorista e ele se rende. O homem vai então até a porta, abre a porta, obriga esse homem a sair, também afirma ali que quer o celular, inclusive o motorista chega a dizer, cara, mas isso aqui é um telefone simples, é um telefone que eu uso, eu sou motorista de aplicativo, não importa, entrega o telefone. E o outro do lado, o comparsa, ainda aponta uma arma bem aqui, ó, chega por trás, né? Desse motorista, exatamente, André, chega por trás. Isso é uma coisa que assusta se a gente está dentro do carro ali naquela situação, porque tu já tá vendo um e daqui a pouco aparece um outro. Bom, mas aí, André, essa dupla aí acabou então levando o carro. E sabe o que mais que eles levaram, André? Além do telefone? Mais R$500 que tinha sido o resultado de 12 horas de trabalho desse motorista. Imagina você, imagina tu que tá em casa, sentar no teu carro, dirigir 12 horas aqui dentro de Porto Alegre, num dia de chuva, que a gente sabe bem como é que é, para depois o dinheiro simplesmente, ó, tchum, vai embora, porque alguém levou. Inclusive essa câmera, André, registrou alguns áudios, a gente pode ouvir alguns aí, o que foi registrado nesse carro de aplicativo. Nada. Ele ligar pra ele que eu vou se saltando. Esse barulho aí, André, ele é do sensor do cinto de segurança, porque quando o bandido entrou no carro, ele não afivelou o cinto. Então, enquanto eles estiveram andando, ficou com esse barulho aí, com esse plim-plim. E até um deles reclama uma hora. Ó, então tá, liga pra ele mandar um ponto. Para aí a imagem, ó. Não tô enxergando nada. Ali, agora segue. Não tô enxergando nada. Ó, peraí. Vá. Reclamaram do barulho. Não tô enxergando nada, peraí, porque eles estão tentando fugir, tentando escapar. Nem sabe pra vai onde na manha, vai, né? vai na manha. Tipo, vai devagar que a gente encontra a saída. Tô saltando, ou seja, vamos sair fora. Ou seja, não encontra a saída, larga o carro e vão embora. Liga o ar-condicionado. Porque estava embaçado o vidro, talvez, né? Ou eles estavam com calor, talvez. Ou achavam que ao apertar o botão do ar ia parar o barulho. Talvez não se deram conta, né? Vai saber. Esse aí é o sensor do cinto, né? Senão, nesse modelo aí, eu não vou dizer qual é para não identificar o motorista, mas esse modelo aí tem esse sensor do cinto que fica apitando. Agora tem o diálogo aí, vamos ouvir. Vamos botar no início. A hora que ele é abordado e a câmera gravando tudo. Esse é o motorista. Tá na mão. Tá na mão? Tudo. Aham, tudo. Eu sou Uber. Desce pra nós, soltar, depois pega. Posso levar esse telefone aqui, mano? Não, só não bota não. Não. Queremos ir embora, meu velho. Tá na mão? Ô, meu, tem 500 pontos aqui. Tá, então tá, só. Meu, deixa eu levar esse carro, hein. Tá não? Quer? Quer levar o carro? Vou levar essa coisa embora daqui. Tá. Depois tu pega o carro. Tá. Ô, meu, esse telefone aí é aqueles... Não, nós vamos levar. Tu vai pegar o teu carro, meu. Vai pegar o teu carro, tá assim mesmo. Não queremos nada. Não queremos nada. Porque ele pede para ficar com o telefone. Ele pede para ficar com o telefone. Não queremos nada. E ele dizia também, um deles, que o carro ia ficar na esquina. Que ia ficar na esquina. Tá, beleza. Ó. Viu? Vai pegar teu carro na outra esquina, tá na mão? Tu vai pegar teu carro na outra esquina. E agora a cara dele, Isso. Aí a cara dele. E agora que essa é a mão na frente, é o motorista levantando os braços, porque já tinham apontado a arma para ele.
Isso. Ó, essa é a... Aquela imagem é o quê? Mostra ali, por favor, de novo. Isso aí é a hora da abordagem? É a chegada do criminoso. É a chegada, mas o cara parado ali com o carro. E aí chega o criminoso que nesse momento estava de máscara. Na frente do carro já aponta e o motorista levanta a mão. Põe o áudio de novo aí. O motorista, André, acaba se rendendo na hora, né? Ah, sim. Isso, 9h na hora. 9h03 da noite. Ô, meu, tem 500 pontos aqui. Tá. Meu, deixa eu levar esse carro, hein. Não, quer? Quer levar o carro? Vou levar essa coisa embora daqui. Tá. Ele negociando ali, né? Tá dizendo, ó, tem 500 reais, tem 500 conto aqui, disse o motorista. Já tipo assim, ó, não atira. Aí eles levam o carro e o que acontece depois na sequência, hein, Gui? O André, a gente ainda não tem notícia dessa dupla aí ter sido presa, tá? Mas eles haviam prometido para o condutor que deixariam o carro nas proximidades, que só queriam fugir daquele local ali. A gente também não sabe exatamente se eles já tinham cometido algum outro tipo de assalto e só queriam, ó, ir embora daquele local e acabaram aproveitando aí do momento ali da circunstância, né? Da facilidade de abordar o motorista de aplicativo. Então, André, mas não é um risco, né? É um alerta que fica aí para quem tá no carro, principalmente para os motoristas. E aí a gente vê a câmera como uma aliada, né, da segurança, porque conseguiu identificar esses dois bandidos. Agora, se eles quiseram escapar com essa pressa toda que eles tinham, Gui, Glauco, eles podem ter aprontado alguma antes. Só que eles não conseguem sair com o carro. Eles se perdem, tanto é que eles tentam um dirigir o outro ali, ajudar, dar uma força, mas não conseguem sair. Tanto é que eles disseram, vamos largar daqui. Largar, ou seja, larga o carro e se vai embora. Tem uma outra coisa que chama atenção, não são 5 nem 50, 500 reais. Sabe o que isso significa para um motorista aplicativo? Que prejuízo, além do susto. O susto, os 500 reais, o carro e o telefone celular. Isso contando, não se sabe se ele tinha mais algum objeto de valor dentro do carro também, né, Gui? Sim, não se sabe, André. E assim, o Glauco falou, né, do custo, 500 reais é um tanque de gasolina nos dias de hoje. Claro que baixou um pouco, mas ainda assim, gente, 500 pila é muita grana. É o dinheiro que ele poderia encher o tanque do carro e trabalhar a semana inteira, gente. E tá ali a câmera que ajuda a identificar, ajuda a polícia a identificar e saber se eles tinham ou não, né, tinham cometido ou não um outro crime. Coloca mais uma vez o áudio para ver eles tentando fugir e aumenta o volume aí. Quer ligar pra ele que eu vou se saltando. Pode te dar a volta na quadra, se não arrumar. Quebrar aqui, né? Não sei o que faz. Então vambora, então. Vamos soltar daqui. Eles completamente perdidos. Eles queriam ligar pra alguém, pra avisar alguém que estavam fugindo. Então tá, então liga pra ele mandar um ponto de referência, meu. Pera aí. Eles queriam um ponto de referência, ligar pra alguém pra pegar um ponto de referência. Completamente perdidos. Tá na manha. Tá na manha. Vou se soltando. E aí, em seguida, eles param e abandonam o carro. Segue, portanto, a investigação. Meio-dia, 16 minutos agora. Atenção, uma cratera, 5 metros de diâmetro. Caiu um meteoro, Glauco? Hein? É um vulcão? Hein? O que é isso? Gente, isso aqui em Porto Alegre foi nessa madrugada. É um problema na tubulação. E aí se rompeu esse enorme de um buraco em plena Avenida Loureiro da Silva, bem no meio. Eu fico imaginando se isso é durante a hora de movimento, Glauco, a tragédia que poderia ter acontecido. O colega Guilherme Roquette, ele foi até o local e vai mostrar pra gente os transtornos devido a esse buraco. E depois a gente vai explicar quando é que eles vão consertar e quanto tempo deve demorar para consertar esse buraco. Buraco que surgiu, como dissemos, nesta madrugada, entre a Câmara de Vereadores e a Orla do Guaíba. Diga aí, Guilherme. Reportagem do SBT aqui na Avenida Loureiro da Silva, região central de Porto Alegre, próxima à usina do gasômetro, para mostrar esse buraco, uma verdadeira cratera que se formou aqui no asfalto. A gente está vendo aí na imagem que esse buraco ele ocupa 2 faixas da Avenida Loureiro da Silva, no sentido de quem vem da Redenção para cá, para a usina do gasômetro. Mas a terceira faixa, a faixa bem da direita, ela também está interditada, o trânsito está totalmente bloqueado. Por quê? Porque a areia embaixo do asfalto, embaixo do concreto, como a gente consegue ver na imagem, ela
também já, né, comeu um pouco, já desmoronou e por isso não tem condição de passar nenhum tipo de veículo por aqui. Essa cratera, ela abriu durante a madrugada. Relatos que a gente teve aqui na região é que durante o final de semana começaram algumas rachaduras, começou a se formar um pequeno buraco e essa parte aqui mais da esquerda da pista, ela foi isolada com alguns cones. E aí depois, durante essa madrugada, essa verdadeira cratera acabou se formando aqui e a EPTC teve que interditar o local. Nenhum carro passa por aqui. Quem vem pela Avenida Loureiro da Silva, lá da Redenção em direção aqui à usina do gasômetro, precisa desviar pela Washington Luiz, ali na frente da Câmara de Vereadores, ou acessar a Rua General Vasco Alves e aí vai subir e vai passar pelo centro. Pois é, e agora? O que diz o DEMAI a respeito deste buraco, hein? O DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgotos, disse que os técnicos já estão no local fazendo a inspeção e a preparação do serviço, mas não tem previsão de conclusão desta obra. Ou seja, Glauco, o buraco foi abrindo e o asfalto ali. E passava ônibus, e passava moto, e passava bicicleta, e passava carro, e o buraco abrindo. E de repente, nesta madrugada, se foi... asfalto se foi, 5 metros de profundidade, ainda bem que não foi em horário de movimento. Tu imagina alguém de moto, tu que é motociclista, Glauco, tu imagina o que teria acontecido. Não dá nem para pensar. Em que buraco nós nos metemos? É. Hein? O pessoal tá falando de uma cratera que abriu no Chile, 200 metros. Tu nós viu temos aí? A nossa aqui, hein? 200 metros de profundidade. Olha só. Imagens aéreas, a gente pode observar nessas imagens aí, isso fica mais para o norte. O Serviço de Geologia ficou sabendo desse buraco agora no sábado e enviou funcionários especializados para tentar descobrir o que aconteceu. 200 metros. Olha só. Perfeitinho, André. E nenhum material foi encontrado lá dentro. Que loucura, né? E agora eu fico pensando, cadê a terra? Cadê a terra, areia, seja o que for? Para onde é que foi se não tem nada dentro? Pois então, ele não pode ter sumido, né? Pois é, e olha só, eu vejo aqui que os serviços lá de segurança fecharam todo o local, desde a entrada, porque é um local de mineração, né? Então foi feita uma proteção, porque sabe-se lá se não pode aparecer um outro buraco. Vocês viram o tamanho? Eu quero ver o diâmetro. Eu sei que 200 metros de profundidade, né? 200 metros de profundidade e 32 de diâmetro. Isso lá no Atacama, né? Proximidade de Minalcaparros, em Tierra Amarilla. Amarija. Olha aí. E a perfeição, Glauco? Não, ela é assim, hein? Parece que foi feito com a mão na beira da praia, sabe? Aquele buraco que a gente faz para as crianças. Pegou uma corda, prendeu no centro, aí foi fazendo o círculo. Parece. Mas que coisa misteriosa, isso no Atacama. Coloca um buraco aqui na rua de Porto Alegre, na Avenida Loureiro da Silva. Tá redondinho também, né? Tá. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas esse aí, pelo menos, tem os detritos ali, né? Porque lá no Atacama, simplesmente, o buraco não tem nada. O André, vale o alerta para o motorista, porque é um local de grande circulação. Vai ter que desviar, né? Não, e agora até, inclusive, bloqueado ali, Glauco. Bloqueado. E a preocupação que eu tenho, Glauco, isso a gente já falou diversas vezes, não é a primeira vez que abre um buraco assim. E chama mais atenção porque é uma região de circulação maior. Porque toda Porto Alegre há uma tubulação muito antiga. O que acontece? Enferruja, quebra, estoura, começa a vazar água e ninguém vê porque é debaixo da terra. Vai vazando e a água vai levando a terra e o buraco vai aumentando. E o asfalto ali. E de repente passa um carro, neste caso específico, parece que foi sozinho. Ou passou um veículo, não caiu, mas forçou e abriu esse buraco enorme. Eu não sei se a Prefeitura de DEMAI tem equipamentos de detecção aonde que possa ter buracos debaixo do asfalto, o que seria interessante para evitar uma tragédia. Nós mostramos aqui, já faz uns 2 anos, quase 3 anos, de um buraco que apareceu na serra. Lembra o que caiu? O carro, tinha uma senhora e uma criança juntos. Eles passou um ônibus e o carro atrás, dá uma olhadinha, não sei se foi Farroupilha. Olha a Farroupilha lá, Farroupilha.
Uma senhora que estava dirigindo com uma criança e, de repente, um buraco assim se abriu, porque recém tinha passado um ônibus. Tu vai lembrar, Glau, se é que não está lembrado. E essa senhora eles tiveram ferimentos leves. Mas, como dissemos, poderia ter causado também... Eles estavam passando a pé ou de carro? De carro. Ah, de carro. O carro caiu nesse buraco, porque o ônibus passa, abre o buraco e eles estão logo atrás. Isso era de tarde, era um dia de sol, não era nem um dia de chuva. E aqui em Porto Alegre outros buracos já apareceram também. Mas fica essa preocupação, né? Fica a preocupação porque toda vez que a gente faz alguma entrevista sobre a tubulação de água em Porto Alegre, isso há anos, que é uma tubulação antiga, para trocar, né, ainda demora um bom tempo. E enquanto isso vai quebrando e vai acontecendo isso aqui, como aconteceu na Avenida Loureiro da Silva. Vocês identificaram, para aí a imagem do outro lado aqui da avenida, é a Câmara de Vereadores, né? Mas aqui é a Estância da Harmonia, então é bem pertinho da Orla do Guaíba, pertinho do gasômetro. Então é um perigo muito grande um buraco desse. Sabe o que parece isso, André? Nessa madrugada, o quê? A minha conta. É mais ou menos assim. Pois é, vamos analisar, mas ao menos tem fundo, né? Um dia teve. Tem a imagem lá de Farroupilha? Não vai ter. Não vai ter de Farroupilha. Mas enfim, lá em Farroupilha aconteceu a mesma coisa, um pouco mais grave, porque caiu, né, um carro. Isso já faz aí, como eu disse, há uns 2 anos. Vamos seguir acompanhando, porque esse trecho aqui vai ficar bloqueado por algum tempo ainda, viu, Glauco? Acho que vai alguns dias aí, pelo que diz o próprio DEMAI. 12h24, a gente volta a falar sobre a polêmica dos mototáxis aqui em Porto Alegre. Pois ontem, né, a gente mostrou, né, Glauco? Uma empresa de aplicativo que começou a oferecer esse serviço, mas a prefeitura diz que é ilegal. Afinal de contas, pode ou não pode? O que impede o funcionamento dos mototáxis em Porto Alegre? Quem vai responder, se é que ele consegue responder agora, é o Lucas Abate, não é mesmo, Lucas? Oi, André. Eu não sei responder, mas estou com quem sabe responder. Isso é importante. Esse questionamento. Mas só para a gente relembrar essa polêmica que surgiu nos últimos dias envolvendo o serviço de mototáxi que não existe e não existia até então aqui em Porto Alegre, e a partir da oferta de um aplicativo passou a existir. As pessoas podem pedir através de um aplicativo uma corrida de mototáxi que tem um custo aí de aproximadamente 30% menor do que uma corrida normal de carro. Então, quem sabe responder é o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires. Para saber, diretor, hoje, por exemplo, se eu abrir meu aplicativo aqui, chamar um mototáxi, ele parar aqui na minha frente, ele vai estar cometendo alguma irregularidade? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, aos ouvintes, aos telespectadores. Hoje o serviço de mototáxi ele não tem uma regulamentação específica no município de Porto Alegre. Tem uma previsão legislativa em nível federal e do próprio Código de Trânsito, né, do CONTRAN. Então, hoje, para exercer essa atividade, precisa estar preocupado principalmente com as regras de circulação, né? Os equipamentos de segurança da motocicleta, equipamento de segurança do passageiro e documentação do motorista. A questão específica do mototáxi, do serviço de mototáxi, ainda está sendo analisado pela EPTC, pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A gente sabe, diretor, que teve até uma conversa recente entre o aplicativo e a própria EPTC, a prefeitura. Essa necessidade de regulamentação nesse momento impede ou deveria impedir o funcionamento? Houve uma conversa, de fato, entre a empresa e a Secretaria de Mobilidade e a EPTC, onde, né, no final desta conversa, que ocorreu na semana passada, nos foi apresentado o projeto. Naquele momento a gente fez uma solicitação, né, para que aguardasse mais alguns dias, enfim, para que aguardasse um momento para que a gente pudesse fazer a análise. O que acontece, o que nos preocupa neste tema, Lucas, e aqueles que nos assistem, é a questão da segurança viária, a questão da segurança das pessoas, não é? A gente sabe, a gente acompanha, a EPTC tem dos dados aí de vários anos que a gente vem acompanhando, trabalhando do ponto de vista de redução da acidentalidade, e a gente sabe, os dados nos mostram que o modal motocicleta é o que menos não se reduz ao longo dos anos, né? Que menos apresenta mudança de comportamento ao longo dos anos. E na medida em que ele não diminui
diminui em número absoluto, ele cada vez mais representa uma participação mais importante no número de acidentes de Porto Alegre. Então, o que nos preocupa é realmente a segurança das pessoas, do ponto de vista de segurança viária, e também, evidentemente, questões higiênicas, né, de compartilhamento do capacete, enfim, outras doenças, que a gente ainda está vivendo um momento que requer cuidados. Diretor, teve esse pedido de espera para o aplicativo, até não sei, o senhor que me corrija, mas essa espera acredito que não tenha sido respeitada, mas assim, de uma forma bem objetiva. É proibido hoje ou não é proibido o serviço? O que acontece, por exemplo, se tem um agente de trânsito aqui na esquina e para um mototáxi ali? O que acontece com esse motociclista? Bom, de forma bem objetiva, Lucas, né? A legislação federal prevê que este assunto seja regulado pelo município, né? Então, o município passa a ter competência para a regulação desse serviço. Em Porto Alegre, até o momento, não há regulação. Entretanto, evidentemente que a gente não vai fazer aqui orientar as equipes de fiscalização, os colegas de trânsito, agentes de trânsito, para que façam uma ação específica. Nós não vamos montar ou preparar ações específicas nesse tema. Agindo com a maior responsabilidade que nos impõe, né, como órgão de gestão de trânsito, a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana, do ponto de vista do planejamento do sistema de trânsito, sistema de transporte da cidade, a responsabilidade que a gente tem é de analisar a situação. Então, a gente está olhando o fato, nós estamos olhando a legislação federal, ver se ela por si só já dá suporte para o serviço na cidade, se a cidade precisa fazer algum outro tipo de complemento, e aí a partir dessa análise que a gente inclusive sinalizou na semana passada que faria, é que vai haver uma posição mais definitiva ou conclusiva sobre o tema. Mas neste momento nós não estamos orientando, nós estamos preparando nenhum tipo de ação específica para este serviço. Por isso que eu chamo a atenção. Fiquem atentos às regras de circulação, né? O que manda o código de trânsito, o suporte, né, para que o passageiro da motocicleta possa se segurar, o uso adequado do capacete, condições seguras do veículo, Lucas. Documentação do condutor. Essas questões não mudaram. Isso está posto no código de trânsito e as pessoas precisam continuar se preocupando. André. Lucas, o importante assim deixar bem claro. Agora 12h30, para quem está chegando, estamos falando sobre o serviço de mototáxi aqui em Porto Alegre. Tá? A gente tem um interesse muito grande das pessoas sobre esse assunto. Lucas, a pergunta que eu faço, e eu não me posiciono aqui se eu sou a favor ou contra. Estou sendo um porta-voz das pessoas, tá? Importante deixar isso bem claro. Mas muita gente questiona, mas a prefeitura não sabia que tinha já motos circulando, fazendo esse tipo de serviço? Né? Por que já não criou? Porque se repete o que aconteceu com os aplicativos. É a mesma situação, né? Então, quer dizer, por que a prefeitura já não foi preparando a regulamentação, sabendo que mais cedo ou mais tarde a gente ia ter muitas motos circulando, como já tem? Quer dizer, a prefeitura não se preparou já sabendo disso, não recebeu nenhuma denúncia. Quer dizer, a pergunta é essa, mas a prefeitura não sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde? André, e até acrescentando a tua observação, ontem nós entramos em contato com o Sindimoto, por exemplo, nós mesmos, a nossa equipe tentou por vários momentos solicitar o pedido via aplicativo e em nenhum momento a gente conseguiu sucesso para ter o aplicativo. E o que foi passado de resposta do próprio Sindimotos? É que os motociclistas estão com esse receio, estão com esse temor mesmo, como não há nenhuma regulamentação no momento, tem medo justamente dessas ações que o diretor falou que não vão ser realizadas nesse momento, mas os motociclistas têm esse medo e não estão fazendo esse serviço no momento. Mas, diretor, o André pergunta no estúdio sobre essa regulamentação, se não era algo que poderia ter sido feita já há mais tempo, já que deveria ser observada, planejada pela prefeitura há mais tempo. O porquê dessa discussão surgir agora, junto, por exemplo, com a possibilidade do aplicativo? Não, então, não é um assunto novo, né? Cumprimentar o André não é um assunto novo, né? A gente tem um grupo de trabalho, a gente tem uma discussão a respeito do tema, entretanto não é só em Porto Alegre, né? Na maioria das cidades, na grande maioria das cidades, esse assunto não é consenso entre os técnicos, entre os profissionais da área, justamente pelo risco que ele tem, que é um risco muito alto, né? O acidente com moto geralmente traz gravidade, não é? Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano aqui em Porto Alegre, dos 30 óbitos que a gente teve em sinistros, acidentes de trânsito, 18 envolviam motocicleta.
Desses 18, 15 pessoas que faleceram em acidentes eram condutores. E desses 15, 7 não tinham habilitação. Então, é um tema que não é consenso, não é só em Porto Alegre, que não há um entendimento mais conclusivo do ponto de vista de segurança. Bom, a realidade nos trouxe essa questão do aplicativo agora e a gente vai precisar ainda com mais ênfase se debruçar sobre o tema e discutir também com outros técnicos outros pontos de vista. Mas eu ouvi um pouco você complementando ali alguma observação que o Sérgio tenha feito, mas assim, os motociclistas, acho que antes de olharem para alguma regulamentação municipal, precisam olhar a regulamentação federal. Tem ali uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, né? Um curso especializado, né? Uma série de itens que precisam ter, inclusive, na motocicleta. As motocicletas e os motociclistas em Porto Alegre já estão preparados para esse tipo de serviço? Bom, eu acho que este é um serviço que o Sindimoto também pode nos ajudar, pode conversar com os motociclistas para ter certeza que, havendo então uma regulamentação, havendo uma liberação efetiva para esse tipo de serviço, os profissionais estão preparados? Ô André, e até aproveitando o gancho aqui do diretor-presidente, eu abri a lei aqui de 2009, é uma lei federal, e ela exige algumas questões aqui, ó. Por exemplo, ter completado 21 anos e possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria. Já a oferta do aplicativo diz o seguinte, que qualquer pessoa com carteira definitiva acima de 19 anos pode prestar o serviço. Ou seja, até independente de uma regulamentação ou não de Porto Alegre, a forma como está sendo oferecida já fere, de certa forma, a lei federal que foi publicada no ano de 2009. Tem outros requisitos aqui que o diretor mencionou. Ser aprovado em curso especializado em termos de regulamentação do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Estar com colete de segurança, enfim. Tem diversos requisitos que estão lá na lei federal e que vale até a orientação do diretor-presidente. Se vai atuar, então pelo menos que seja em conformidade com a lei que existe hoje. Bom, discussão que certamente nós vamos acompanhar, até porque é um assunto de extremo interesse das pessoas e a gente vai seguir, portanto, acompanhando, agradecendo ao presidente da EPTC por ter conversado conosco. Agora, 12h35, preste atenção nesta história. 300 mil reais foram encontrados escondidos, sabe aonde? Aonde, Glauco? Hein, Glauco? Onde? Aonde? Já vi tanta coisa, onde? Hein? Tu viu o valor? 300 mil reais. Mil? Não. Ó. Deve ser numa mala. Ó. Não? Ó. Aqui, ó. Escondido. Tô na roupa. Olha aí o giro de notícias. $60 mil, equivalentes a 300 mil reais, estavam em uma cinta embaixo da roupa. A mulher de 41 anos não comprovou a origem lícita do dinheiro. Ela viajava com um homem. Eles foram pegos ontem à noite durante a operação de combate ao crime na BR-290. O casal foi preso em flagrante. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 5,8 quilos de cocaína na noite de terça-feira. A encomenda foi encontrada durante fiscalização rotineira no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A droga estava escondida numa caixa de som, que seguiria na bagagem de um homem de 30 anos. Ele saiu do Mato Grosso do Sul e ia embarcar para São Paulo e depois seguir viagem para o Catar, mas o destino mesmo era Camboja, na Ásia. O passageiro foi preso e indiciado por tráfico internacional de drogas. 700 pássaros silvestres das espécies cardeal, azulão e frade foram resgatados nessa madrugada na BR-290 em Eldorado do Sul. Os animais eram transportados em caixas no porta-malas deste carro. O homem de 49 anos foi preso em flagrante e, acredite, pela 9ª vez no mesmo tipo de ocorrência. O homem vinha da fronteira e pretendia levar os pássaros para serem vendidos em Santa Catarina. As aves foram entregues aos cuidados do IBAMA. Glauco, antes de falar do dólar, eu quero falar do dólar contigo, do vestido de dólar. Mas antes, esse rapaz que foi preso do Mato Grosso ontem aqui em Porto Alegre com droga escondida dentro de uma caixa de som aqui no aeroporto. Olha a ousadia. Veio do Mato Grosso para Porto Alegre, não sei como que ele veio, mas estava aqui no aeroporto Salgado Filho, embarcando para Doha, no Catar, né? Então ele ia daqui
Olha, ali, volta ali aquela imagem ali, volta. Ali são os alto-falantes, aparece direitinho. Ali os alto-falantes e atrás, isso é o raio-x, né? Perfeito. Em azul são as caixas, né? Os próprios alto-falantes ali com o imã na parte de trás, né? E aqui, ó. Aqui é a parte onde, né? Sai o som. Aqui essa parte escura é o imã e aqui, portanto, escondido, que eles observaram que havia, portanto, droga escondida. Agora, ele veio do Mato Grosso para Porto Alegre, daqui ia para São Paulo, de São Paulo para Doha, no Catar, que depois ia para o Camboja. Olha a viagem que faria esse rapaz que foi preso, né, em flagrante. A ousadia, Glauco. A ousadia. É o que a gente chama de mula, né? É o que só carrega, recebe dinheiro por isso mesmo, para fazer justamente essa contravenção, esse crime, na verdade, né? Agora chama a atenção essa ponte aérea. Olha, deve ter sido muito bem pago, tá? Mas a polícia foi lá e pegou, né? O que a gente sempre fala e ressalta, toda apreensão, né, de drogas são pessoas e famílias preservadas. Essa quantidade que foi apreendida ia para o Camboja, né? Ia para o Camboja, imagina, a viagem que faria, quer dizer, sem medo nenhum, porque uma pessoa que tem a coragem de fazer uma coisa dessas, enfrentar aeroportos, polícia, meu Deus do céu. De passar pelo Catar, onde as leis, elas são extremamente rígidas, de gente que está há muito tempo, brasileiros inclusive, presos lá, porque o sistema do Catar não permite a extradição, não permite a liberação e eles vão responder lá. E o resultado, sabemos, né, que em muitos desses países a legislação, há muitos brasileiros presos no exterior em países que simplesmente não aceitam tráfico de drogas. A Indonésia é um local, é um dos locais que é inadmissível. E mesmo assim esse se arriscou, mas a nossa polícia foi lá e encontrou a droga escondida, portanto, nestas caixas de som. E os dólares? Não vai falar dos dólares? O que diria Glauco Paza desse vestido de dólares? Eu fiquei pensando... 60 mil dólares. Eu imaginei que era um fraudão para botar tanto dinheiro assim. Mas eu acho que foi por todo, Glauco. Espalhou como se fosse um vestido, entendeu? O negócio foi se espalhando. Dizia no texto uma cinta, mas tem que ser uma senhora cinta, né? Pra botar ali. Olha os maços, hein? Olha os maços. 300 mil reais e aquela velha história, mas André não pode andar com dinheiro? Pode. Só que você tem um limite, né? Não saberia dizer agora o limite que você não precisa justificar, me parece que até 10 mil reais, não tenho certeza. Mas acima disso, você pode andar desde que sim, está aqui o dinheiro, eu vendi meu carro, está aqui, né, na declaração, vendi casa ou estou indo... se você vai comprar algo com esse dinheiro, aí é mais difícil, né? Mas se você tem a comprovação, ok. O problema é que não tinha, tipo aqui, nossa, nem eu fui olhar a etiqueta e eu peguei uns trocos em dólar ali. E tem mais isso, moeda estrangeira ainda, né? Tem mais isso também. Portanto, lá em Uruguaiana também trabalho da nossa Polícia Rodoviária Federal. Meio-dia 41 minutos, atenção pro golpe. Pode colocar a sirene, tem a sirene? Põe a sirene. Golpe que já lesou mais de 400 aposentados e pensionistas aqui no estado. São pensionistas do IP. E um susto, né, para quem vê o contra-cheque. Agora, como é que funciona esse golpe? Como funciona? E, principalmente, como evitar? O Guilherme Roquette vai contar pra gente, né, Gui? André, olha, primeiro, tá? Os selecionados, os aposentados do IP selecionados para esse golpe são aqueles que não têm mais margem para contrair novos empréstimos consignados, aqueles com desconto em folha direto. Então, o que essas pessoas fazem? Elas fazem contato justamente com esses aí que não têm mais margem e dizem assim, eu consigo um empréstimo para ti. Mas eu não tenho espaço mais não, mas eu consigo. Vamos fazer um esquema aqui. Primeiro tu acessa aí o aplicativo. Aí, o que essa pessoa faz? Ela dá os dados dela pro golpista e depois ela altera a senha do aplicativo no IP do celular. E aí, na hora de alterar a senha, vai um númerozinho lá, aquele número de normalmente 6 dígitos, dá pro mensagem de texto, por exemplo, pro celular da vítima. Pelo telefone, esse golpista diz assim, preciso que tu me passe esse número para que eu possa autenticar aqui para ti. E é aí que vem o problema, porque com a senha alterada, essas pessoas começam a fazer uma série de coisas lá dentro do contra-cheque dos aposentados. E quem explica isso é o assessor jurídico do sindicato que reúne essas pessoas que fala com a gente agora. Estão ganhando em cima dos empréstimos. Pega, por exemplo,
uma mensalidade associativa de R$60, tá? Eles excluem, sem a pessoa saber, essa mensalidade associativa de R$60 e aproveitam dessa parcela de R$60 para fazer o empréstimo, então, para a pessoa. Só que a pessoa vai pagar R$60 por 100 meses daqui a pouco, né? No mínimo 8 anos, são no mínimo 96, 100, 120 parcelas. Só que aí o que acontece? Pega uma mensalidade, por exemplo, de R$60, o empréstimo que vai ser oferecido para essa pessoa vai ser de no máximo R$1.000. Só que ela vai passar daqui a pouco 100 meses pagando muito mais do que os R$1.000 que ela recebeu. E geralmente é muito, porque os juros é algo absurdo, é astronômico, astronômico. Então é importante que o segurado fique atento em que especificamente, Gui? Ô André, principalmente em quem telefona. Se tu já não tem mais limite, não aceita a ligação te prometendo que tu vai ter limite, que eles vão conseguir tirar um empréstimo. Isso é golpe. E outra coisa também, né? Vamos ser responsáveis. Se tu não tem mais limite, não tem por que aceitar outro empréstimo. Mas, Gui... Agora, tem uma outra situação, André, de uma vítima que por pouco não caiu nesse golpe. Sabe como que ela não caiu? Porque ela pegou lá o contra-cheque dela aqui, ó, e foi olhar item por item que estava lá e ela viu que a própria contribuição sindical e até os planos dela do IP de saúde estavam sendo excluídos dali. Vamos ouvir o que disse a dona Dulce. Pelo que deu para mim entender ali, ela queria tirar o meu PAMIS, né, que me dá direito a quarto privativo, e tirar o pecúlio, que é um direito dos meus filhos o dia que eu morrer. É um pecúlio que eu deixei para eles, né? Mas esses dois aí ela não conseguiu tirar, mas a maioria das outras coisas ela conseguiu. O sindicato e outros descontos que eu tinha ali, né, que eram de associações, isso aí ela tirou. André, mas que absurdo. E aí, Gui? Não, eu queria só explicar, porque daí o que acontece? Ele tirando aquela contribuição sindical, que deve ser ali de 30 ou 40 reais, ele excluindo isso, aí libera a margem para empréstimo. Então ela pode ter, por exemplo, uma prestação de 40 reais. Então é nessa brecha aí, quando eles pegam a senha da vítima, que eles começam a tirar tudo que é possível. Eles cancelam plano de saúde, cancelam contribuição sindical, cancelam tudo que tem ali dentro do contra-cheque, que já é descontado em folha, e abrem margem. Só que, gente, isso aí é o plano de saúde das pessoas, é a contribuição sindical, isso não pode ser eliminado. Então é justamente isso que o pessoal tem que ficar atento. A polícia conversou com a gente, o delegado responsável também nos dá orientações. A Polícia Civil investiga esse delito como um possível estelionato e orienta também as pessoas para que tenham um certo cuidado com a sua conta para tentar perceber este tipo de fraude já no início. Então a gente orienta os aposentados que costumem acessar regularmente seu extrato mensalmente, via eletrônica, que notando qualquer divergência, qualquer diferença que não foi contratada, procurem a Polícia Civil imediatamente. Ainda, a gente pede o alerta para que as pessoas tentem ao máximo proteger seus dados. Muito bem, olha, é bem importante a gente esclarecer, afinal de contas, são milhares, né, de segurados, de pensionistas. Agora, Gui, só para a gente deixar bem claro, pelo que eu entendi, porque tudo vai em folha de pagamento, correto? É folha de pagamento, certo? E há um limite, né? Há um limite. E o próprio sistema do IP, ele deve reconhecer que há um limite de descontos. E aí, vejam o que fazem os golpistas. Já que aquela pessoa está no limite, que eu não sei de quanto, se é 30%, não sei quanto que é esse limite, me parece que na pandemia aumentou um pouco essa capacidade de aumentar para empréstimos. Aí, como a pessoa já não tem mais condições... Margem, né? Não tem margem, aí faz isso. Pega a senha da pessoa e diz... E ela, esse falsário... Cancela, por exemplo, alguns pagamentos, como o pecúlio, como o próprio plano de saúde, que aí cancelando esses valores, que é 30, 40 reais por mês, somando 2 cancelamentos, digamos que seja 60 reais, abre margem para que 60 reais por mês sejam pagos, né, para o tomador do empréstimo. Então vejam o que fazem e no final das contas... O contra-cheque, né, é zerado. Ela não tem mais como tirar empréstimo e não tem o plano de saúde.
O IP tem alguma decisão do IP nesse sentido para alertar ou mesmo para bloquear esse tipo porque o próprio sistema já consegue identificar que é um golpe ou então previamente, Gui, bloquear isso, esse processamento, tem como isso? Pois é, André, o IP não afirma que os aplicativos, ainda que eles sejam seguros, né, em nota, inclusive, enviada para cá, para a nossa redação, o IP afirma que o aplicativo é seguro, que o acesso é feito pela conta GovBR, aquela certificada pelo governo federal, mas que ele não é imune a golpes, até porque nesse caso aí, é como se a pessoa estivesse dando a própria senha para o golpista, então isso inviabiliza algum tipo de situação. Certo. Então o IP afirma que as pessoas precisam ficar atentas justamente porque tem esse risco dos golpistas. O aplicativo, o próprio IP também diz que dá mais liberdade, dá mais autonomia para rescindir os serviços que eles não querem, né? E que tudo isso traz facilidades, é óbvio que traz. A gente sabe disso, né? O IP reafirma isso, mas pede para que as pessoas tenham cuidado, justamente porque o próprio aplicativo não é imune a golpistas. Não, pois é, mas aí se daqui a pouco, então todas as medidas para evitar esse... Desculpa, André. Não, desculpa, a gente tem às vezes um delay, a gente se atrapalha um pouco, desculpa, Gui. Mas assim, se o IP reconhece, né, Glauco, está reconhecendo que tem muito golpe de pensionista cancelando plano de saúde, peraí, qual é o pensionista que vai cancelar plano de saúde, pecúlio? Quer dizer, o próprio sistema diz, peraí só um pouquinho, ô, seu Guilherme, tem certeza que quer fazer isso? Vem até aqui o IP, André, ou sei lá, inventa alguma coisa. Dá a ideia de que quer compartilhar a responsabilidade. Por um lado, aqui fica a dica também que os próprios advogados aí dão. As pessoas, principalmente os mais idosos, já não têm mais acesso ao contra-cheque. Essa é que é a verdade. Eu tomo como exemplo a minha própria mãe. Não tem mais o contra-cheque físico. Tem que ir na internet. Então, o que a gente faz? A família, alguém da família, o meu irmão, eu, enfim, acessa para ver se está tudo em dia. Tem gente que não sabe exatamente o que está descontando, o que está pagando. Essa é que é a verdade, né? É verdade, eu acho. Mas aí eu acho que tem que ser, já que tem muita gente caindo e muita gente perdendo o próprio plano de saúde, pecúlios e outros benefícios. Quer dizer, é um esforço também, quem sabe, do próprio IP de dificultar, né? Dificulta, faz a pessoa, ou com reconhecimento, não sei, gente, estou inventando aqui alguma coisa, ou presencial que for, que a pessoa diga sim, eu quero fazer, aqui eu assino. E aí ela não cai num golpe. Quer dizer, é uma maneira a mais da gente tentar proteger essas pessoas que estão com prejuízos enormes, Gui. Sem dúvida. Até porque vou concluir aqui o que disse a nota do IP. Afirma que a Secretaria da Fazenda está buscando, junto com outros órgãos, Ministério Público, o Judiciário, enfim, né, responsabilizar as empresas que deram margem para esse tipo de estelionato. É óbvio, né? Deve fazer isso, a gente espera que faça. E que as medidas, né, para a questão de segurança, todas elas estão sendo tomadas, e reforça a questão que eu falei do app Servidor RS, que conta com esse login do tipo GovBR, que é utilizado inclusive pelo governo federal. É o mesmo aquele que a gente já tem lá no título de eleitor, por exemplo. Perfeito. Tá bem. Importante observação e tem que ficar de olho, gente. Não adianta, tem que ficar de olho, porque olha, o que tem de golpista, vou te contar. 12h51, nosso assunto agora, eleições. O presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à reeleição concedeu entrevista exclusiva ao SBT Brasil nesta terça-feira. Entre os temas, ele falou sobre a participação em palanques estaduais. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro, que tem relação com os candidatos Onyx Lorenzoni, do PL, e Luiz Carlos Reis, do PP, afirmou não entrar em bola dividida. Vamos acompanhar. No Rio Grande do Sul temos problema, porque eu tenho uma boa liberdade com o Onyx Lorenzoni, meu colega de primeiro momento por ocasião da eleição presidencial, e também o Reis, meu velho colega de partido progressista. Então não vamos entrar em bola dividida. Queremos ali colaborar com todo mundo, mas não posso definir em cada estado quem vai ser efetivamente aquele meu candidato para não perder apoio de outros candidatos. A entrevista completa está disponível no portal do SBT News. O SBT enviou convites para entrevistas ao vivo aos candidatos melhor posicionados nas últimas pesquisas dos institutos Datafolha e Poder Data: Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet.
Meio-dia, 52 minutos, o nosso assunto agora é empreendedorismo, porque montar um restaurante e administrar parece fácil para muita gente, mas não é nada fácil. E agora, no mês de agosto, o Sebrae retorna com o projeto Polo Gastronômico, que ajuda proprietários, empreendedores de bares e restaurantes a terem sucesso nos negócios, nos investimentos. A colega Aline Schneider está em Cachoeirinha, está com uma empresária que teve que se adaptar para sobreviver à crise que nós enfrentamos, principalmente desde o início da pandemia. Não é mesmo? Aline Schneider, boa tarde, Aline. Oi, André. Boa tarde para ti e para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso. Eu estou no restaurante Paz Mania, aqui em Cachoeirinha, tradicional na cidade, que existe há 21 anos. Eles que servem delícias à la carte e são especializados em pastéis gourmets. Gente, dá uma olhada nessa mesa. Eu não estou sabendo lidar com tanta gostosura. É muita delícia. Te controla, Olha Aline, só te quanta controla. coisa bem boa. Quanta coisa boa. Quem vai falar com a gente é a Viviane. A Viviane é, sim, um case de sucesso aqui do município e ela que há 7 anos ela tem recebido apoio do Sebrae. E o que o Sebrae fez para ti, Viviane? Obrigada por nos receber. Então, Aline, o Sebrae nos ajudou a profissionalizar o nosso negócio, né? Através de consultorias específicas na área de nutrição, finanças, gestão de pessoas, através de um network, né, relacionamento com colegas da área, através das missões, feiras, seminários, né, ajudando a entender um pouco as tendências do mercado e como aplicar dentro do nosso negócio, né. André, a Paz Mania funciona das 11 horas da manhã até a meia-noite aqui na Parada 52 em Cachoeirinha. Tem também uma unidade lá em Gravataí. São 30 colaboradores em cada loja e a Viviane me contou que mesmo não tendo terminado a faculdade, o Sebrae prestou todo esse apoio para ela, né? Posso dizer que foi a minha faculdade, né? Porque é uma imersão que tu faz em todos os estudos que eles proporcionam para nós, né? Então, para mim, foi a minha graduação. Me chamou a atenção que antes dessa consultoria com o Sebrae, o restaurante tinha 102 sabores de pastéis. Atualmente são 70 e a meta é chegar em 50. Essa gestão também é importante do cardápio para tornar o negócio mais viável. Sim, nós participamos de uma consultoria em engenharia de cardápio, né? Onde tu diminuir muitas vezes o mix de produtos facilita a gestão, né, do negócio. Obrigada, Viviane. Quem está aqui com a gente também é a Francine. Ela é gestora de projetos, atende a Viviane e atende também outros empresários, porque o Sebrae é para todo mundo, né, Francine? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Algo importante a se dizer que nós atendemos estabelecimentos como o da Viviane, mas nós atendemos também diversos outros setores, né? Seja com uma consultoria, com uma ação pontual ou através de um projeto com ações avançadas, missões e conexões entre os empresários. Ou seja, fazemos qualquer negócio que seja importante para o empresário. E como funciona esse trabalho do Sebrae para o pessoal que está em casa nos assistindo, mesmo que sejam algo pequeno, um microempreendedor, vale para todo mundo. Exatamente. Então é muito importante a gente entender qual é a necessidade deste empreendedor e a partir da necessidade dele nós apresentamos o nosso mix de oportunidades que temos para ele. O André comentou ali na hora que nos chamou do polo gastronômico, né? A gente prometeu aqui que ia falar de tudo, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre isso. É um projeto específico para quem tem bar, restaurante, lancheria? Exatamente. Neste ano nós estamos trabalhando especificamente as finanças e o crédito, né? Porque este segmento de bar e restaurante foi bastante afetado durante a pandemia e a partir do próximo ano temos um novo polo, um novo grupo e aí trabalhamos com as demandas que eles têm do momento. Deu para reparar que aqui o cardápio, olha ali, ó, a Osana está mostrando, é tudo digital. O próprio cliente, André, chega na mesa e faz o seu pedido. Isso, clica aí na tela. Isso agiliza, otimiza o processo e a Viviane, inclusive, buscou essa ideia numa feira que participou junto do Sebrae, lá nos Estados Unidos, a maior feira do setor em Chicago. Como é que foi participar daquele momento?
Então, né, a NRA foi algo incrível, né, um mundo muito à frente, né, do que nós temos aqui no Brasil. E lá em 2018 o autoatendimento, né, já era algo que acontecia, e quando eu retornei nós implementamos, né, essa mudança que é o cardápio digital, que hoje faz parte aí da vida de todo restaurante devido ao delivery, né? Enfim, ao pedido online, né? Que legal. Aline. Você que está em casa nos assistindo, é um pequeno empreendedor, gostou da história da Viviane, quer se inspirar também? Você pode entrar em contato com o Sebrae através do site sebraeprati.com.br e saber mais sobre esse projeto. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu volto contigo, André. O Matheus Schenck conhece o restaurante, diz que de fato a consultoria foi um sucesso, porque ele disse que o restaurante é muito bom, e eu vejo esses pastéis, Aline Schneider, que coisa mais maravilhosa, que delícia. Beijo pra ti, Aline Schneider. Tá aí o nosso Sebrae, sempre muito orgulho, sebraeprati.com.br. Ai, que fome. Chegou a hora... Chegou a hora do Blocão do Esporte. Eu volto amanhã. Vocês ficam com o Matheus Schenck e com o Glauco Pazza. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Vamos tocar. O Luciano disse, vamos tocar. O que quer que toque aí, Luciano? Vamos lá? Corinthians e Flamengo. Podia tocar um pastelzinho também Flamengo pra nós, e Corinthians. Vamos tocar então? Como é que foi o jogo? O que você achou, hein? Vitória merecida do Flamengo, não? Pois é, Glauco, boa tarde para você. Vitória merecida, a gente está vendo os melhores momentos e assim, no segundo tempo, especialmente, o Flamengo podia ter feito uma goleada, né? O Cássio foi o melhor jogador do Corinthians em campo. E sabe um cara que eu gostei bastante no segundo tempo, daqui a pouco a gente vai ver? Rodinei. Você vai ver, o Rodinei acabou com o jogo no segundo tempo. É verdade. Teve esse lance polêmico, né? O toque... Vamos botar uma tecla mute aí. Como é que é? Rodinei? Aquele? A gente vai chegar lá, tá? Rodinei, aquele que eu era do te Inter. Prometo que você vai ver Rodinei brilhando no segundo tempo. Esse toque no braço do João Gomes, o juiz deu o gol, né? Gol do Arrascaeta pela nova regra. Esse lance é para ser validado mesmo. Se o cara toca na bola sem querer e não faz o gol, ele não faz o gol, o lance segue. Não teve intenção. Não teve intenção. Gol do Gabigol aí, jogada de quem? Olha ali, jogada de quem? Rodinei. É assim vive a humanidade, de pequenos momentos e grandes glórias. E depois a gente começa a ver uma sequência de defesas do Cássio. Como eu te falei, o 2-0 ficou barato, o Corinthians escapou de boa ontem. Teve mais essa chance que o Balbuena corta. E se não me engano, os últimos dois lances dos nossos melhores momentos são do Rodinei de novo. Olha ele aí, pequeno Rod cruzando pro quase gol ali do Flamengo. E no último lance também, Glauco Pazza, nota 8,5 pro Rodinei. É muita coisa pra mim. Corinthians e o Grêmio foi atrás do Rodinei, lembra? Legal que o Grêmio foi atrás do Rodinei e depois que o Flamengo negou, Rodinei começou a arrebentar lá, né? Não, e tem uma outra coincidência. O Dorival Júnior chegou e deu uma ajeitada na casa. Verdade. E o Flamengo é o seguinte, bota no papel. No papel? Olha o grupo que tem o Flamengo. Por amor de Deus. Falando em grupo, hoje tem jogo de dois que são os melhores grupos do Brasil também, né? Que é o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Essas quartas de final da Libertadores estão prometendo muita coisa legal ainda por vir. Portugal. Glauco Pazza, amanhã tem Copa Sul-Americana, o Internacional pega o Melgar, lá no Peru. Como é que é Melgar? Melgar. O Melgar. Na cidade de Arequipa, lá no alto do morro, 2.500 metros de altitude. A gente tem as imagens do embarque. Ô, Glauco, eu lembro que há mais ou menos um ano o Inter foi jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense e a galera foi lá xingar jogador, foi lá xingar o Edenilson. O jogo virou bastante em um ano pro Internacional. Mas é o futebol, amigo. Momentos de altos e baixos. Torcedor é essa loucura. Lembra que há mais ou menos 2 meses o Tyson estava sendo xingado? Lembra? Tava sendo vaiado. Olha o Tyson aí. Não. Mas tá numa situação que se o Rodinei tivesse aqui, ele ia ser exaltado. O pessoal ia carregar o Rodinei nos braços. Nossa Senhora!
Mas muito legal, O né? Edenilson de tantas críticas do torcedor. É ou não é? Tô Verdade. mentindo? Tô mentindo? Não. Há uns 2 meses tava todo mundo querendo enxotar o Edenilson do Beira-Rio, né? Fala por ti. Ah, Ai, ai, ai. mas é ai, verdade. Ó o climão. Mas é verdade. E amanhã, falando em climão, sabe quantos torcedores são aguardados para esse jogo? 40 mil pessoas lá no estádio do Melgar. O glorioso estádio Monumental Virgen de Chapi. É a Virgem. Como é que é? Viu o quê? O estádio Monumental Virgen de Chapi. O estádio que é da Universidade Nacional de San Agustín. Nossa Senhora! Ah, tá assim, bom. o Inter vai encarar um clima tenso também. Na altitude, vamos ver quem é que vai precisar do oxigênio. Tomara que ninguém. E até falando sobre essa questão aí do bom clima com a torcida, né? O Wanderson atendeu as mídias sociais do Inter, o Inter divulgou para a imprensa. A gente confere um trechinho do Wanderson justamente sobre esse bom momento na equipe do Inter. Afinal, tá todo mundo junto, né? Torcida, time, Mano Menezes. Então, habla, Wanderson. Eu acho que quando a gente tem um bom ambiente de trabalho, quando a gente está num bom ambiente de trabalho, isso facilita também dentro de campo. Então, eu agradeço a todos pelo carinho enorme que tiveram comigo, pela recepção também. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, todos me receberam super bem. E eu fico feliz, espero estar podendo contribuir dentro de campo bastante. E espero também, no final, estar levantando uma taça aqui, que quando eu cheguei, o meu objetivo era esse. Esse cara é holandês, né? Wanderson. Mas tem o pai Que belga, bobagem. né? O Vanberto era brasileiro, brasileiro naturalizado belga, né? Não, agora é sério mesmo, não é brincadeira. Tá, mas falando sério também, quem é que vai jogar nesse meio de campo do Inter? A gente tem a telinha aí dos meias do Internacional para mostrar os 3. Aliás, essa primeira tela aí, ó, o Alan Patrick está relacionado, viajou, e o Tyson também. Os 2 estão na lista. Mas será que vão estar no time? Eu acho que pela circunstância do jogo, por ser o primeiro, por ser na altitude, eles têm tudo para começar no banco, né? É a minha opinião. Mas a gente tem a telinha também, pessoal, dos meias do Inter, tá? Os 3 meias que disputam um lugar no time. Glauco Pazza, perceba que Alan Patrick e Tyson vêm de lesão, né? Os 2 estavam lesionados. Sim. O Tyson há 3 semanas fora, o Alan Patrick um pouquinho mais, 1 mês fora. Maurício deve ser confirmado como titular justamente pelo ritmo de jogo. Acerta o Mano Menezes ou não? Eu acho que tá certo. Sabe por quê? Jogar lá é extremamente difícil. Eu já contei da história de, na altitude, carregar minha própria barriga cansa. Quê? Sério? O cara fica... Gente, é ruim o negócio. O cara fica sem ar. Lembra da imagem do Anderson lá? Com o tubo de oxigênio? Nesse lugar aí é um pouco menos. Mas mesmo assim tem altitude. Força muito mais a parte física. Tá certo o Mano se mantiver o Maurício. Acho eu. Pois é, e guarda pro segundo jogo, né? Que é pra decidir em casa. É, né? Onde a coisa vai pegar realmente. Agora o Inter tem que... Não pode também tomar 3 lá e tentar fazer a mesma coisa que fez com o Colo-Colo. É verdade. Não dá, né? O Wanderson disse, a gente até não separou esse trecho, mas o Wanderson disse que o Inter vai pra ganhar. O discurso eu abro muito bem sobre várias coisas. Não vai dizer que vai para perder, né? Vamos lá para tentar empatar. Eu nunca ouvi um jogador dizer assim, não, a gente vai lá para perder de 2, no máximo, porque daqui a gente resolve. Só para uma informação rapidinha de Inter, tá? O Inter tá fechando a contratação do Igor Gomes, que é zagueiro, estava no Barcelona B. Só tem uma questão, tá? Havia uma certa dúvida de se o Inter ia ou não confirmar essa contratação, porque esse jogador sabe quantas vezes ele entrou em campo nos últimos 3 anos? Quantas vezes ele entrou em campo? 9 vezes. Nos últimos 3 Isso. anos? Ele passou por mas qual foi o problema dele? 2 cirurgias por conta de rompimentos de tendão. Então é um jogador que tem um histórico de lesão bastante pesado. Ele passou nos exames médicos, tá só para ser confirmado como novo reforço do Inter. É zagueiro, pode jogar de lateral direito, mas tem essa questão aí, né, Glauco? Uma bota questão nisso. Não, agora me preocupou. Nos últimos 3 anos... Cara, mas ele trabalhou menos que o Luciano, nosso chefe aqui, que ficou um monte de tempo em casa sem fazer nada. Meu Deus. E ganhando ainda. Ele complementa. E ganhando. Cara de pau ainda. Mas, vamos lá. Depois dessa, acho melhor a gente arrumar a casa aqui no intervalo, rapidinho, para acertar essas arestas. Vamos no intervalo daqui a pouquinho, na volta. Thiago Nunes lançou a braba lá no Grêmio. Aliás, no Grêmio não, num podcast sobre o Grêmio. O que será que ele disse, Glauco? Foi forte, hein? Aguarde.
já que era para ir tocando, conforme falou o Luciano, vamos tocar e cantar aquela música. Eu quero ver gol. Tem gol, né? Não precisa ser de placa. Eu quero ver gol. Bora lá? Vamos lá. Ver? Quem foi ao estádio Parque Central, em Montevidéu, ver Luis Soares, na verdade viu Luiz Fernando. Aquele ex-grêmio, foi dele o único gol da noite. Em cruzamento de Léo Pereira, também ex-grêmio. De resto, o goleiro Renan teve atuação inspirada. Evitou o empate do Nacional a todo custo. Nem quando Luisito entrou em campo, na reta final, teve jeito de sair o empate. Nacional 0, Atlético Goianiense 1. Um empate em casa já serve para o Dragão chegar na semifinal. E atenção, colorados. Se o Inter passar pelo Melgar, pode pegar o Independiente del Valle na semi. O time do Equador largou em vantagem na casa do Táchira, lá na Venezuela. 1-0, gol de Angulo. Os venezuelanos ainda tiveram um gol anulado no finalzinho, aos 50 do segundo tempo. Na Série B do Brasileirão, Wagner Love, aos 38 anos, estreou pelo Sport e foi dele o gol que impediu a derrota contra o Criciúma, 1-1. Bom pro Grêmio, que viu 2 possíveis adversários diretos pelo 4º lugar seguirem distantes na tabela de classificação. Wagner Love quanto? 38? 38. Mas eu queria te destacar, né? O pessoal foi ver o Luis Soares e acabou vendo o Luiz Fernando. É o mesmo Luiz, é tudo Luiz, cara, mesmo nome. O talento é um pouco diferente, né? Tudo bem. Soares só que falta enfrentar o Inter e aprontar. Bom, mas será aí, que vai? Pelo jeito, acho que não vai nem passar, né? Pois é. Pelo jeito, empatezinho em Goiânia semana que vem. Tchau, Chica, né? Bom, esperemos. Seguimos. Vamos falar de Não, só um pouquinho. O cara, olha a proposta. Falar de ex. Falar de ex. Não. Thiago Nunes. Será que alguém tem saudade? Ex-técnico. Achou que era o quê? Não, ex-namorada, ex-esposa, sei lá, eu. Ex-esposa não cheguei a ter, né? Quase que eu largo tudo. Thiago Nunes, ex-técnico do Grêmio, deu uma entrevista lá no Flow Esporte Clube e foi bem sincero sobre aquele momento conturbado dele no Grêmio no meio do Brasileirão do ano passado. Se liga nesse trechinho aí. E eu batendo na tecla, falei, tem que contratar, tem que trazer jogadores. E eu pedi para os caras um goleiro, o Breno potencial, mas eu precisava de um goleiro experiente para jogar no Grêmio. Falamos com o Marcelo Groy para retornar, né? O Marcelo Oliveira, que então era um coordenador técnico nosso, falou com o Marcelo. Marcelo despertou interesse em vir, só que a direção achou que não valia a pena, né? Falamos com o Hernani, um volante que jogou no Atlético Paranaense, tá na Itália, enfim. A Hernani ficou naquele negócio, vamos ver, não vai dar certo. Pediu o Juliano, que veio pro Corinthians, né? Atrás de mais 2 atacantes, então precisava reforçar o elenco naquele momento. E a gente ganha e a vitória acabou trazendo o quê? O sentimento de que vamos esperar. Vamos esperar a janela de agosto. A gente teve uma crise de Covid lá, velho, absurda. Ele falou ali sobre a gente ganha, o ganha é o gauchão. Quando ganha o gauchão, fica entre aspas tudo bem, né, Glauco? Cara, isso aí, de ganhar o gauchão, arrefeceu aquela busca. Realmente, isso não é a primeira vez que acontece. Agora, eu tenho a plena certeza que o Thiago também sofreu do mal de ser um treinador daqui, que tem identificação com o interior, ele é meu conterrâneo quase, lá de Santa Maria e tal, porque não teve tanta tolerância. É verdade que o Grêmio não estava jogando nada, né? Não estava jogando nada. Foram só 8 jogos isso é muito importante. Eu pedi, tem que reforçar, e os jogadores não vieram. Não é só isso que causa um rebaixamento, né, Glauco? Não, foram 38 rodadas. Mas isso também influencia, né? O Grêmio achou que estava tudo bem, tá tudo certo, uma hora vai começar a vencer. Não é assim, né? Aliás, o Jeromel falou sobre essa campanha de rebaixamento, né? Ontem a gente separou uns trechinhos do Jeromel, hoje a gente separa outro, em que ele fala justamente sobre isso, sobre não ter dado nada certo ano passado. Vamos conferir, depois a gente comenta mais um pouquinho. Não, ano passado foi muito difícil, foi um ano que as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria. E a única solução que eu vi pra mim era lutar, fazer o possível e fazer o meu melhor para trazer o clube de volta para a Série A o quanto antes. E desde que a gente desceu, foi esse meu único intuito, o único meu objetivo. Conversei com o presidente, né? Perguntei se eles queriam que eu ficasse. Ele falou, não, claro, a gente conta com você para voltar para a Série A. Eu falei, não, então tá bom, então vou me dedicar, pode contar. E eu sempre tive 100% focado no Grêmio. E acho que os números nossos aí, meus números, nesse ano provam isso. Glauco Paz. Jogador. Glauco Paz, eu só tenho uma pergunta para ti. É claro que a gente falou, né?
Não é um fator só que determina o rebaixamento. Mas se tu puder destacar um fatorzinho, o que tu acha que foi o determinante para o Grêmio ter caído? Gestão de vestiário. Em algumas coisas, como o próprio Thiago falou, contratações e até na hora de fechar o grupo. Foi muita coisa errada. Teve o efeito Maicon, um monte de coisa. Não dá para dizer uma só. Mas gestão de vestiário abrange tudo. Tu lembra que o Felipão chegou a cogitar, quando o Felipão caiu, um dia antes, o Grêmio perdeu pro Santos. Caiu, se machucou? Não. Tipo isso. Ah, caiu do cara. E o Grêmio chegava a cogitar afastar 2 jogadores, o Rafinha e o Diego Souza. Isso não aconteceu. Lembra dessa história? Lembro. E depois foi se revelando. Cria mal-estar, né? Os jogadores não têm confiança e isso acaba dando no que deu. Rebaixamento. É simples. Mas eu queria até destacar, né? A gente tentou contato com alguns dirigentes do Grêmio na época também, Marcos Hermann, que era o vice-futebol, acabou não me retornando, né? Sobre essa questão do Groy. Porque... Sabe o que aconteceu com a ligação? Caiu. Não foi muito... Né? Tudo bem, tá. Vamos lá, próxima assunto. Podemos encerrar? Vamos encerrar com Alexander El Cacique Medina. Não. O quê? Esse já foi. Mas olha a falta do cara. Ele cometeu uma falta, Glauco Pazza. Sim, uma falta. Não, olha o que ele vai fazer ali. E ele foi expulso. Sabe aquela época de escola? Ele deu uma tranca. Ele deu uma tranca no jogador adversário. Mas que feio, Medina. Isso aí... Pode ser suspenso, viu? Sim, isso aí foi no Campeonato Argentino, jogo do Vélez contra o Godoy Cruz. Medina hoje vai estar na Casa Mata, Vélez e Tajeres na Libertadores. Seu Glauco, voltamos amanhã. Vai ser denunciado. Ah, que saudade. Não, já passou. Já passou a saudade do Medina. Ninguém tem saudade. Thiago Nunes também não. Ai, saudade que fique vocês da gente, tá? Mas nos vemos amanhã. 7h20 tem segunda edição com Marcelo Chemali. A gente se vê. Beijo. Tchau.